E eu acredito mesmo no mover de Deus, por isso prego, por isso declaro: Deus ainda cura, Deus ainda liberta, Deus ainda transforma, Deus salva, Deus realiza o impossível, porque é exatamente no impossível que se manifesta o milagre do nosso Deus. Então, se porventura nesta noite, nós entramos neste lugar com desafios extremamente enormes na nossa vida, saiba que Deus vai nos levar deste lugar para a nossa casa e para a nossa vida, sustentado e fortalecido pela presença dEle, que é a mesma, que nos acompanha todos os dias. Agora Ele só fez lembrar que Ele está te acompanhando e vivendo contigo todos os dias, da mesma forma que você está sentindo nesse momento, neste lugar. Eu preparei exatamente uma reflexão, sobre uma realidade do nosso viver diário, da nossa estrutura de viver diário. E confesso, diante dos irmãos e da igreja, que Deus tem me tocado a dizer para os irmãos uma outra coisa. Isso faz com que a gente se sinta perplexo, preocupado, não sei, tenso, ansioso, porque você estuda, você lê, você escreve, você se prepara. Eu acredito que alguns dos irmãos já tenham passado exatamente por uma situação muito semelhante a esta, mas eu gostaria de levar os irmãos a lerem comigo, pelo menos alguns versículos, de um profeta, e esse profeta, um profeta menor. A Bíblia tem as suas divisões, profetas maiores, profetas menores, livros românticos, poéticos, evangelho, epístola, e eu me apego muito a um profeta que eu julgo ser talvez um dos, apesar do seu livro ser considerado de um profeta menor, acredito que a sua ousadia, e a sua relação com Deus permitiu que ele ousasse conversar com o Senhor como alguém que reconhece o seu tamanho, a sua pequenez, para dizer para Deus que os momentos que ele tem exatamente vivido se tornam complexos, mas ele crê e ele sabe, certamente sabe, que a solução de todas as coisas vem de Deus. Talvez você já até tenha a ideia, qual é o profeta. O Dário já até sabe, já até sabe, você até tem a ideia de qual é o profeta que eu vou estar lendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você que repeti ao longo dessa semana, na minha casa. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa frase. Eu repeti isso comigo mesmo e com o pedreiro que está na minha casa, dizendo para ele algo que eu achei, que eu descobri na minha vida. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Tudo é Deus. O ar que nós respiramos, ou quando nos falta o ar de respirar, tudo é Deus. Se tudo está dando certo, é porque é Deus. Se naquele momento, na nossa interpretação, está dando errado, porque também é Deus. Tudo é Deus na nossa vida, se nós de verdade cremos nesse adorado que nós adoramos nessa noite aqui. Tudo na nossa vida é Deus. Vou contar uma rápida experiência para os irmãos antes de ler o texto e no profeta. Os irmãos, a gente comentou aqui que nós vimos orando por algum tempo com a possibilidade de Deus nos permitir fazer uma reforma na nossa casa. E Deus me permitiu aí, essa reforma a gente vai pagar por um tempo, mas Deus nos permitiu, através dessa possibilidade, começar a reforma. Então nós compramos um piso, coisa muito simples, sabe, irmão, para poder fazer uma reforma na cozinha para a Cláudia. E aí indicaram para nós um pedreiro. Não, esse aí é o melhor pedreiro que você pode, já tem referência dos prédios que ele constrói, que não sei o que e tal. Os meninos da Ebenezer foram lá em casa me ajudar a arrancar os pisos, quebramos tudo, foi um trabalho extremamente complexo, porque ele disse: olha, você arranca tudo, que assim que terminar eu venho aqui para colar os pisos. E foi quase que 20 dias depois, foi a primeira vez que ele foi. Chegou de manhã, botou 2 pisos na parede. Eu tenho que ir embora porque eu estou ocupado, não sei o quê. Depois passou mais uns 10 dias longe. E aí eu e Cláudia, nós decidimos ajoelhar lá no meio daquele pó e dizer o seguinte: vamos orar aqui, porque se tem alguma coisa
Que o Senhor mostre para nós. Vamos questionar Deus. Senhor, o que está acontecendo? Tal? Então, se há alguma coisa, o Senhor quebra agora, repreende agora. No dia seguinte da nossa oração, o cidadão chegou lá em casa às 8 horas da manhã, o pedreiro. E aí ele começou a mexer nas coisas, mexe, eu lá para dentro, eu fui perguntar para ele, falei, meu irmão, tudo bom, cara? E aí, será que a gente consegue fazer isso em quanto tempo? Primeira pergunta que eu fiz. A segunda, é desse jeito mesmo que faz? Assim? Não, é assim mesmo, depois o pintor tira isso aí, depois faz. Eu voltei e orei novamente. Falei, Senhor, está na tua mão, porque o Senhor sabe, né, que todas as coisas só com muita dificuldade, a gente consegue com muita dificuldade. Não deu 10 minutos, ele me chamou, pastor, quero falar um negócio contigo. Eu não estou bem aqui, eu vou embora. Eu falei, mas como assim, cara? Não, pastor, o senhor me desculpa, porque não está legal para mim e tal. Olha, você vai conseguir uma outra pessoa, pode, eu vou até te indicar uma outra pessoa, isso na sexta-feira de manhã, né, da semana passada. Ou semana passada, não essa sexta-feira agora, mas a anterior. Não, eu vou indicar o senhor, mas não dá para mim, porque aí eu comecei a conversar, né, entendi que ele estava com uns problemas, dentre eles até o próprio alcoolismo. E várias obras que ele estava assim, atrapalhando ele mesmo, a vida dele. Não, pastor, eu vou embora, você não precisa nem me pagar, não, eu já tinha dado metade do valor, você não precisa me pagar mais não. O que eu fiz aqui, esses 2 pisos já está pago, não precisa pagar. Eu falei, tá, você acha que está justo? Está justo. Eu falei, então amém, então que o Senhor te abençoe. E aí, irmão, naquela sexta-feira eu falei, poxa, e agora, né? O que nós vamos fazer? E aí eu fiquei tão tenso, tão preocupado, Neemias comentando com os amigos dele num grupo, tem um fulano aí, lá do Nova Era, o apelido dele é Chocô. Eu falei, Chocô. Liga para ele é muito difícil, mas o cara é bom. Mandei mensagem para o rapaz, ele me respondeu. Ele falou, mas quem me indicou? Eu falei, rapaz, você não deve nem saber, um adolescente, um jovem aí e tal. Mas o que o senhor quer? Eu falei, eu estou precisando também de nós. Tentei falar com o Eduardo não consegui falar. Tentei falar com a opção de gente aqui, os pedreiros da igreja, todos os bons pedreiros da igreja, não consegui falar com ninguém. Mas consegui falar com o Chocô. Aí o Chocô foi, eu não tenho carro, você tem que me pegar na minha casa, me levar aí e me trazer de volta, porque eu não tenho condição de ir não, porque eu estou abafado. Falei, gente, com esse tratamento, né, como é que vai ser o serviço do Chocô? Chegou sexta-feira à noite, quase 6 horas, olhou assim, eu não costumo pegar serviço dos outros não, mas eu estou vendo o teu coração. Deus está me dizendo, ele falou, Deus está me dizendo que eu preciso te ajudar. Eu falei assim, uai, sério? Ele falou, sério, amanhã de manhã eu começo. Eu falei, quanto que é? Ele falou, pastor, todo mundo que foi lá me falava assim, um valor exorbitante. Ele falou, meu preço eu sei que é caro, e daria menos da metade de todo mundo. Eu sei que é caro, mas eu vou fazer um desconto para os senhores. Em vez de 40, eu vou cobrar 35, por exemplo. Eu falei, cara, o cara chama Chocô, né? O valor de todo mundo, ele está cobrando menos da metade, e falou que Deus falou para me ajudar, pensando eu, né? Quando aquele moço, eu falei até com o Eduardo, quando aquele moço começou a trabalhar no sábado lá em casa, eu comecei a ver a mão de Deus na minha vida, na minha família. Eu até questionei, será que eu sou digno de receber isso? E ao longo da semana eu tive conversando com o Chocô, o nome dele é Wesley. O Wesley é membro de uma igreja batista há 4 anos, abandonou também o alcoolismo e tal, mas assim, desconhecia mesmo da realidade da evangelização. É membro da igreja, mas estava meio... E sempre que ele começou a almoçar na minha casa, e a gente tinha a oportunidade de conversar tomando café. Domingo passado, o Chocô veio aqui à noite, e hoje ele estava de manhã na escola bíblica, ele e a esposa dele. E ele disse o seguinte, que ele está se aprendendo quem é Cristo na vida dele. E eu disse, rapaz, você me ensinou que tudo é Deus. Se na tua vida, meu irmão, pegando esse rápido exemplo, as coisas parecem não estar de acordo com a visão que você tem, ou que você planeja, se de verdade você ama a Deus e confia em Deus, saiba que é Deus agindo em seu favor. Porque se aquele moço ficasse na minha casa, talvez hoje eu não estaria aqui falando da forma que estou falando. Talvez hoje eu estaria extremamente chateado, porque todo o material eu teria perdido. E o financiamento que eu fiz pelos próximos 4, 5 anos, eu teria que refinanciar para tentar novamente começar tudo de novo. Mas Deus mudou a minha história. Talvez seja simples. Pastor, mas isso é uma bobagem em detrimento ao que eu estou vivendo. Eu acredito que, guardadas as proporções, só quem está no problema sabe do tamanho do problema que ele vive. E por mais que para um possa parecer pequeno, para você que está no problema, ele te sufoca. Mas aí, quando você olha para cima, né, você vê Deus.
E é exatamente nesse olhar de Deus que a gente acredita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que se nós acreditamos de verdade em Deus, tudo é Deus na nossa vida. Está certo, irmão? É Deus. Está dando errado, irmão? É Deus. Na hora você não vai entender, mas Deus vai te revelar no nome de Jesus o que está acontecendo. Estou dizendo para os irmãos que eu estou vivendo um momento extremamente mágico, né, na minha vida, porque alguns irmãos aqui participaram de perto, né, do que nós passamos ao longo dos últimos 20 e poucos dias, e o que Deus fez nessa última semana para a gente. Então, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E o profeta, eu gostaria de falar com os irmãos, um profeta menor. Eu vou ler alguns versículos dos 3 capítulos que está nesse livro do profeta menor. Seu nome é Abacuque. Se você tem frequentado a escola bíblica dominical, você conhece aí onde está Abacuque no Velho Testamento. Lá depois dos profetas maiores, inicia os profetas menores. Miqueias, o pastor complicou, onde que é Miqueias? Né? Está perto de Ageu, onde que é Ageu? Sofonias, né? Abacuque. A palavra Abacuque caracteriza uma coisa bem interessante, o nome Abacuque, né? No hebraico ele caracteriza abraço, abraçar. Não sei se irmãos sabiam disso, abraço ou abraçar. Então, Abac, né, o Abacuque é o abraço, né? Então a sua representação está exatamente direcionada a essa questão. Só aparece no seu livro a própria realidade do Abacuque. Foi um profeta bem interessante, porque profetizou exatamente num tempo em que cativeiro, né, as pressões eram muito grandes sobre o povo, e Deus levanta Abacuque para poder fazer uma palavra, né, de ânimo para ele próprio e a partir dele para o povo. Uma das coisas que eu também aprendi é isso. Não adianta você ser profeta e anunciar as palavras para as pessoas da salvação dessas pessoas, se de verdade ela não impacta a tua vida e não começa em você. Então, a gente vai falar da salvação de Jesus, mas a gente precisa ter vivido essa salvação e acreditar nessa salvação na nossa história. A gente vai falar que Deus cura, então a gente precisa confiar que Deus vai curar as nossas questões, nossas enfermidades. A gente fala que Deus livra, liberta, transforma, então a gente precisa confiar nisso. Acredito que, e disse isso também para o irmão Wesley, é que nós compramos aparelhos que não precisamos, roupas que não precisamos, coisas que nós não precisamos simplesmente porque o vendedor nos convence que a gente precisa comprar. E quando a gente não tem dinheiro, a gente arruma de todas as formas a capacidade, porque na palavra daquele vendedor, tudo aquilo que ele está oferecendo é o melhor para a nossa história, para mudar a nossa vida. A gente se esforça para poder conseguir aquilo que ele está oferecendo. Mas quando a gente vai apresentar o nosso produto, né, que é o Senhor, talvez a gente entre numa situação que a gente confia desconfiando. E eu não sei se isso está acontecendo com algum de nós aqui. Não sei. E também não me preocupo em saber se isso está acontecendo, mas eu quero dizer uma coisa. Se porventura nós estamos confiando, desconfiando do poder do Deus que nós decidimos servir, nessa noite nós vamos lançar por terra todo medo, porque o amor de Deus lança fora todo medo, para que a gente possa seguir no caminho para glorificar a Deus, insta tempo e fora de tempo, esteja bom ou esteja ruim, esse Deus é quem nos sustém na nossa jornada, nos conduz e nos levará à nova Jerusalém, a terra prometida, onde nós habitaremos com o Senhor na eternidade no céu. Amém? Amém, irmãos? Se porventura estamos tristes, desanimados ou com medo, esta noite o Senhor lançará fora todo medo. Diz assim o profeta Abacuque. Eu quero destacar primeiramente o capítulo de número 1. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Vou gritar violência, e não me salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo, e o seu juízo
sai pervertido. Pula para o capítulo de número 2, versículo de número 4. Capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma se enche, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Pula agora para o capítulo de número 3, o último capítulo, e vamos ler aí pelo menos os 3 últimos versículos, né, do capítulo 3. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e vai fazer com que os meus pés sejam como os das servas, me fazendo andar sobre as minhas próprias alturas. Que Deus abençoe a leitura gloriosa e grandiosa da palavra de Deus aos nossos corações, para a glória do nome dele e para a bênção de cada um de nós. Sucintamente, rapidamente, eu quero dizer uma coisa. Abacuque estava enfrentando um momento extremamente crítico, né? E isso particularmente, né, dentro do seu pensamento, na sua estrutura pessoal, de relacionamento com o próprio Deus. Abacuque estava vivendo uma crise existencial em virtude das coisas que ele via acontecer com o povo que Deus o havia levantado para ser profeta. Nessa crise existencial, Abacuque estava vendo que estava tudo desordenado em virtude da desobediência do povo. E olha que é interessante, né? No processo de desobediência, até o julgamento não estava sendo justo. Até aqueles que se consideravam os juízes, os íntegros na moralidade e na retidão do julgar, não eram justos. Na visão de Abacuque, nesse tempo e nesse contexto, ele observava as pessoas e percebia o seguinte: as desigualdades eram extremamente grandes. O pobre sendo a cada dia mais massacrado e pobre, e o rico a cada dia mais poderoso e rico. Ele olhava e dizia que, no entendimento dele, estava tudo fora do lugar, pelo que ele estava vivendo ali. Por mais que ele nutrisse, alimentasse e pensasse, construir, né, uma relação de intimidade com o seu Criador e com o seu Senhor, que era aquele o qual o fortalecia, o animava e direcionava o seu pensamento e o seu viver para a glória dele, do Senhor, e bênção do próprio profeta. Ele agora, nessa crise existencial, ele começa então a se questionar por que as coisas não estavam dando certo como deveriam dar. Ele começa a se questionar por que estava tudo fora de controle. Era como que, contando uma história, eu me lembro de uma pequena história, né, de um netinho com sua avó. Sua avó estava tecendo ali um tapete. E o netinho dela brincava embaixo da máquina de tecer tapete e observava exatamente as linhas todas embaralhadas, né, por debaixo, mas a visão da avó era a visão de que ela estava ali construindo um tapete. E o netinho perguntava: vovó, já está pronto? E a vovó: não, meu filho, eu estou ainda tecendo o tapete. Mas vovó, eu estou olhando aqui, está tudo embaralhado. Calma, filho, não se apavore, tenha paciência, deixa eu terminar o trabalho. Mas vovó, eu estou escutando a máquina, a senhora está aí tecendo, e os seus pés trabalhando, suas mãos trabalhando, mas eu estou olhando aqui, vovó, está tudo embaralhado. Calma, filho, deixa eu terminar de tecer o tapete. Vovó, eu já não aguento mais, meu filho, vem cá. E ele pega o netinho e coloca no colo, e quando ele observa o tapete na visão da avó, ele vê que todo o desenho e toda a estrutura já estava extremamente elaborada, porque às vezes nós queremos olhar da visão equivocada e da visão errada. Ela diz: está vendo, meu filho? A vovó está organizando tudo, calma, a obra ainda não acabou.
Muitas das vezes nós nos vemos assim, olhando toda a estrutura embaralhada, e talvez eu pense que poderia exatamente Abacuque estar no mesmo sentimento daquele menino. Senhor, por que as coisas não estão de acordo com as quais eu acredito que o Senhor quer para mim e para a sociedade que o Senhor me colocou para poder profetizar? E olha, eu até disse uma vez, o profeta Abacuque para mim é totalmente diferente dos outros profetas, né? Ele não vai questionar o povo, ele não vai falar com o povo ou gritar com o povo, ele vai fazer uma oração a Deus sobre o que está acontecendo com o povo. Se você visitar a história dos profetas, quer sejam maiores e menores, a profecia daqueles homens era falar para o povo que Deus estava mandando falar. Agora, nós vemos um Abacuque extremamente diferente da tradicionalidade dos outros profetas. Ele diz: Senhor, até quando? Até quando o Senhor acha que eu vou suportar tudo isso que eu estou vivendo aqui? Porque eu estou clamando e parece que o Senhor não está me escutando. O profeta Abacuque se levanta de uma voz extremamente profética para a sua característica particular e pessoal, e ao invés de anunciar profecias para o povo, ele vai querer respostas para si próprio. E ele não vai perguntar a qualquer um, ele vai conversar com o Criador dele, com o Senhor dele. Até quando, Senhor? Até quando as coisas vão continuar fora de sentido para mim? Por que isso está acontecendo comigo? Até quando, Senhor? Até quando a maldade se multiplica e parece que o Senhor está calado? A sociedade está se matando, os jovens estão se drogando, a promiscuidade tem entrado no seio das famílias, traições, mortes, discussões frívolas, sem sentido, pessoas que têm a cada dia se afeiçoado ao mal. E se eu parasse para poder sintetizar isso no século 21, no ano de 2025 nós estamos vivendo, até dentro das igrejas, pessoas que têm se afeiçoado ao mal. E esse questionamento talvez esteja no coração de muita gente aqui dentro, nessa noite. Por que as coisas estão acontecendo da forma que estão? Quando nós lemos o capítulo de número 2, o versículo de número 4, é a síntese da resposta de Deus para a pergunta de Abacuque. Abacuque apresenta um povo, né, todo disperso, sem capacidade moral, sem responsabilidade, sem relacionamento. E Abacuque sente que parece, né, que Deus não está pesando a mão sobre essa estrutura. E talvez, olhando por um outro prisma, Abacuque tinha dentro de si sentimentos de medo, de tensões, de preocupações, que o impediam inclusive de profetizar como profeta chamado por Deus que ele havia sido chamado. Talvez Abacuque estivesse também impedido, com vergonha ou com medo de conversar com as pessoas, porque parecia que Deus não estava exatamente agindo segundo o olhar dele, humano, estava olhando para baixo. E uma vez também, lendo um pregador, ele disse uma coisa que eu achei muito interessante, né? Na vida a gente pode definir que visão a gente quer. Se a gente quer visão de águia ou se a gente quer visão de galinha. E a diferença da águia para a galinha é o seguinte: que a águia, ela voa alto e sua visão é longínqua. A galinha não. A galinha é só dentro da área de onde ela está ciscando, cabisbaixa, pensando e só vendo ali onde ela está ciscando. Os irmãos percebam que quando às vezes, né, vem um gavião, pega lá os pintinhos, a galinha, ele consegue pegar na surpresa, porque ela não está atenta ao que está ao redor. A visão que nós temos da vida que nós vivemos define a nossa história de vida futura. A visão que nós temos do Deus que nós adoramos definirá quem nós somos em meio às lutas e tribulações que nós enfrentamos. A visão que nós temos do Deus que nós servimos e, sobretudo, o resultado daquilo que nós enxergamos, que gera em nós a crença e a fé que nós precisamos, resultará na vitória que nós estamos buscando. Quando Deus responde a Abacuque, a primeira coisa que ele vai dizer: se você acha que as coisas estão difíceis, a tendência do mundo ainda é piorar.
porque o mal tem se multiplicado. Mateus vai dizer isso, lá no livro de Mateus, replicando o que Jesus vai dizer, que por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriaria. As pessoas iam crescer exatamente na realidade da maldade, a enfermidade, todos os males e os medos. Mas aí, Deus diz para Abacuque a chave que ele precisava para liberar na sua mente a crença e a certeza que ele precisava para vencer o seu viver diário e encontrar sim a paz e o sustento que somente Deus poderia dar. Deus diz para Abacuque: o justo, aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aquele que tem uma visão ampla de quem é o seu Senhor, aquele que entende e compreende que em meio a todas as questões do mundo, sempre foi e sempre será Deus. Esse vai prevalecer se a sua fé estiver alicerçada no Senhor. O justo vai viver e viverá pela fé. Qual a nossa posição nessa noite, irmãos, em meio às situações que nós estamos envolvidos ou enfrentando? Qual a nossa posição de justo, de justificado pelo Deus que nos deu a salvação, e em meio a nosso viver diário, prova a nossa fé, fortalecendo o nosso caminhar para que nossa visão seja amplificada e nós possamos compreender sem embaraço ou sem embaçamento quem de verdade é Deus na nossa vida e o que de verdade Ele pode fazer e Ele vai fazer. Ele chama Abacuque. Se a situação parece estar difícil aos olhos humanos, você precisa levantar a tua cabeça, filho. Você precisa levantar a tua visão ao céu. Você precisa permitir que os seus olhos sejam como os olhos de águia, que enxergam além do tradicional e do normal. Você não pode permanecer com a sua cabeça baixa, como se estivesse ciscando algo próximo a você, porque a vitória vem do alto. A força que você precisa vem do alto. A fé que você necessita, ela é fortalecida pelo poder que vem do alto. Tira a visão dessa terra e desse mundo, porque aí nós nos limitamos em compreender quem de verdade Deus é. E parece assim muito difícil ou complexo, mas na verdade não. A gente precisa partir de um pensamento. Eu costumo dizer que todas as ações são resultado de um pensamento. Se nós pensamos na nossa mente algo muito bom, realizaremos um ato extremamente bom. E se persistirmos nesse pensamento e nessas ações, tornaremos a criar um hábito extremamente bom para a nossa vida. Então é aqui no nosso pensar que a gente precisa alimentar pela palavra de Deus, que a nossa visão precisa ser ampliada para olhar o alto, para olhar o que vem do céu, porque de lá que a nossa fé é fortalecida. Quando nós escutamos o poder e o mover de Deus na vida dos irmãos, testemunhos que vêm do céu para o nosso coração. Quando nós achamos, irmãos, por mais simples ou estranho que isso possa parecer, eu achava que todo investimento estava perdido e o que eu iria fazer? Aí Deus mostra para mim que está tudo no controle, que o meu medo não se justifica quando a minha fé assume o meu coração e a minha mente para dizer o seguinte: a minha vida é tua, o teu agir é meu, o teu pensar é meu, e os resultados de tudo também são meus. O que você precisa é entender que eu, Deus, sou quem conduz o seu viver. Deus estava falando exatamente isso para Abacuque. E não vou dizer que ele foi desobediente, não, pelo contrário. Ele demonstrou exatamente a sua incapacidade perante o Deus Todo-Poderoso ao dizer o seguinte: Senhor, o que eu estou achando é que as coisas não mudam. Tenho lutado, trabalhado, vivido, mas então as coisas não mudam. E Deus falou: olha, viva pela tua fé. Viva pela tua fé. E a tua fé vai ser fortalecida se você erguer a tua cabeça para olhar para o céu. Há um jovem na Bíblia, seu nome só aparece também uma vez, no livro de 2 Samuel, e já falei sobre ele aqui para os irmãos, mas vou lembrar o nome dele, Jabes.
no meio de toda uma genealogia de nomes extremamente complicados e complexos, lá em 2 Samuel aparece assim o nome de Jabés. E nasceu fulano, e gerou Beltrano e tal. E Jabés foi o mais ilustre entre seus irmãos, diz o texto. E Jabés orou assim: se o Senhor amplificar os meus termos, se a tua mão for comigo, se me livrares do mal e se me abençoares muitíssimo. E o texto diz: e o Senhor fez tudo quanto Jabés havia pedido. Jabés olhou para o alto e disse: é daí que virá o meu socorro. Por fim, ao compreender isso, ao sentir isso, e muitas dessas reações que Abacuque teve, né, ao poder conversar com o Senhor, né, e apresentar ao Senhor suas preocupações e seus medos, nós vemos na Bíblia vários personagens que assim também o fizeram. Um exemplo claro disso, o salmista Davi, né? O salmista Davi escreveu vários cânticos, né, que são orações extremamente profundas e maravilhosas, né? E em todas elas ele sempre apontava para o chamado de olhar para de onde vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Assim como os montes de Sião, assim é o Senhor em roda do seu povo. E várias questões. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vários são os chamamentos de uma relação de intimidade que foi construída com Deus através de um viver diário, em que agora Abacuque também encontra que sua fé está sendo alimentada e fortalecida pelas dificuldades que ele tem vivido, e ele compreende: as dificuldades da minha vida, as injustiças que tenho visto e as lutas que tenho passado, não são para me desanimar, para me entristecer, para me diminuir, porque a minha alegria é Deus, a minha força é Deus, a minha vida é Deus. São tão somente para forjar um relacionamento de intimidade maior, para eu entender que somente pela fé eu poderei glorificar a Deus, dizendo o seguinte, diz Abacuque: ainda que a figueira não floresça, mesmo que se não houver fruto na videira, mesmo que as oliveiras não produzam nada, mesmo que nos campos eu não consiga encontrar alimento nenhum, mesmo que eu olhe para as minhas vacas, para as malhadas, para o meu rebanho, e eles foram arrebatados, morreram, não tem nada no curral, todavia, pela fé que foi renovada no meu coração, de uma relação de intimidade com Deus, que me mostrou que as lutas da minha vida não são para me diminuírem ou me prejudicarem, e sim para me fortalecerem, eu digo o seguinte: apesar disso tudo, eu vou me alegrar no Senhor, vou glorificar o Deus da minha salvação, porque Ele me levará até o dia final a viver a alegria da experiência do céu enquanto aqui eu estiver, para que quando os portões celestiais se abrirem, eu de verdade possa contemplar a sua formosura e a eternidade, livre de toda dificuldade, dor, doença, enfermidade, desânimos, traições, decepções. É lá o meu alvo no alto. E com essa esperança e com essa fé, eu vou viver aqui, para mostrar para todo mundo que mesmo que o mal esteja crescendo e a sociedade vá se destruindo, a juventude se matando, eu quero dizer o seguinte: há um caminho maior e melhor, e esse caminho chama Cristo. Eu estou traçando e trilhando a minha jornada neste caminho, que é o que me faz ainda viver, e viver bem, mesmo em meio às minhas dificuldades. Pode me faltar tudo, eu digo para o Senhor, que só não me falte a certeza e a convicção de que Ele está comigo todos os dias da minha vida, até o dia final. E para isso, eu preciso exercer, né, esse relacionamento de compreensão, trazendo para a minha mente, para o meu pensamento: Deus é contigo, meu irmão, por onde quer que você for. Deus é quem te sustém, meu irmão e minha irmã, por onde quer que você for. Deus é quem te cura, irmãos, em meio às suas enfermidades. Deus é que abre porta, meu irmão e minha irmã,
para que você possa transpor essas portas e encontrar os resultados que estão projetados no teu coração. Confia ao Senhor os teus planos, os teus projetos, e Ele realizará para a glória do nome dEle. Amém? Nós vamos orar mais uma vez, e eu gostaria, de apresentar a vida de cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão, que se porventura desejam que nós estejamos orando pelo seu viver, pelo seu falar, pelo seu agir, e se ao longo desta palavra nós identificamos que talvez hoje nós entramos aqui ainda com alguns medos no nosso coração. Deus veio declarar aqui o seguinte: o amor lança fora todo medo, e Ele quer renovar a sua fé, a sua força, para que, como Abacuque, nós possamos declarar que, todavia, em meio a tudo, nós adoraremos, louvaremos e glorificaremos o nome do nosso Senhor, porque Ele nos deu a vida que nós não merecíamos, mas que recebemos para viver eternamente no céu. Éramos pecadores perdidos, somos agora pecadores lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que não desejam pecar, mas se pecar, nós vamos ao Senhor para recorrer e dizer: Pai, ajuda-me, Senhor, ajuda-me no meu questionamento, no meu medo, na minha preocupação, na minha saúde física, emocional, espiritual, no meu emprego, no meu recomeço. Ajuda-me, Senhor, porque eu creio que eu te louvarei por toda a minha vida, para que a tua glória seja plena. A igreja está orando por você. Curvaram suas cabeças, e agora, se porventura você sente no seu coração desejo de entregar a sua vida nesta oração, Pai, toca meu coração, toca minha vida, me abençoe, eu quero orar por você. Se porventura você tem enfrentado, Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, os irmãos, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, meu filho. Se porventura você também deseja, pode manifestar como: Deus abençoe, meu irmão, eu vou orar por você. Deus abençoe, minha irmã, Deus abençoe. Nós vamos orar então, e assim, com o pós-luz, nós vamos encerrar o culto dessa noite. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós te agradecemos por tudo que vimos, ouvimos e experimentamos neste lugar, nesta noite. Te agradecemos, ó Deus, por tua presença, te agradecemos por quem tu és. E agora, Pai amado, em nome de Cristo, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, a tua igreja reunida neste lugar. Em especial, os teus filhos e filhas que suas mãos levantaram. Há no coração de cada um aqui, ó Deus, uma pergunta, um questionamento que carece de uma resposta que só pode vir do Senhor. Talvez exista, ó Deus, entre nós medo, desânimo e até mesmo, ó Deus, falta de fé. Mas pela tua palavra nós cremos, ó Deus, que o Senhor vem falar nesta noite que o nosso pensamento precisa estar focado no Senhor, que a nossa visão precisa ser elevada aos céus, de onde vem o nosso socorro. E aí, nossa fé é fortalecida para vivermos pela fé. E ó Deus, este desejo que enche o meu coração, para que o Senhor distribua sobre nós esta porção grandiosa e gloriosa da tua unção, para que os teus filhos e filhas que suas mãos levantadas sejam alcançados, ó Deus, pelo mover da tua graça. Eu não conheço, eu não sei, mas o Senhor, que é sabedor de todas as coisas, estará suprindo todas as necessidades, todas as preocupações, removendo, ó Deus, todo o impedimento para a manifestação plena da tua glória, nos lares, nas vidas e nas famílias, em nome de Jesus. Abençoa sim a tua igreja, abençoa o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso falar, o nosso caminhar, que em tudo, ó Deus, glorifiquemos o nome do Senhor. Livra-nos do mal, abençoa a nossa semana de trabalho, de estudo, de vida, e leva-nos aos nossos lares guardados pela tua boa mão. E agora,
que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus, o Deus Filho, e as consolações doces do Deus Espírito Santo sejam derramadas sobre a vida dos teus filhos e filhas que suas mãos neste lugar, e sobre a igreja do Senhor reunida, e sobre